nosso Bíblia e Companhia já está começando. E para mim é uma alegria ter você aqui comigo. Estamos preparados para juntos aprendermos a palavra de Deus. É muito importante a gente separar no nosso dia um tempo para a gente aprender, ler, meditar, ter um momento devocional com a palavra de Deus. E o nosso encontro é marcado aqui no Bíblia e Companhia. E a gente precisa se apressar, porque já está na hora. Na hora da nossa história. É hora da história. Ei, vocês viram o pastor dessas ovelhas? Parece que elas estão sozinhas. Eu não estou vendo ele por aqui. Elas realmente estão sozinhas. Que perigo, não é verdade? O quê? Vocês acham que é uma história? Da ovelha perdida? É verdade! Hoje nós vamos ouvir a parábola da ovelha perdida. Uma parábola que Jesus contou. Mas a pergunta que não quer se calar é essa daqui de baixo, ó. Será que essa ovelha perdida foi encontrada? Ovelha não é um bicho muito esperto. É bicho bobo. Tem que cuidar delas o tempo todo. Ovelha, se você não cuida, ela vai beber água e tipo, se afoga na água. Principalmente se a água é turbulenta. Tem que ficar de olho quando elas vão beber água. E na hora de pastar, então, na hora que elas vão comer, tem que ver se não tem espinho. Porque senão elas vão lá e mordem o espinho. Ai. E vocês sabem, né? As ovelhas correm muito perigo. O lobo, o urso, leão, existem muitos bichos que devoram as ovelhas. Por isso que elas precisam de um pastor. Eu tô muito preocupada com essas ovelhas aqui que estão sozinhas. Mas chega mais pertinho que eu vou contar essa história para vocês. A parábola da ovelha perdida foi uma história que Jesus contou para mostrar o quanto uma alma tem muita importância para Deus. Muitas vezes as pessoas acham que Deus se preocupa só com multidões. Ele se preocupa com as multidões, mas ele se preocupa com cada uma das pessoas, de maneira individual. E para explicar isso, Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Essa parábola fala de um pastor que tinha 100 ovelhas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99. Está faltando uma ovelha. Ai. E agora? Quando o pastor foi recolher as ovelhas e colocar no aprisco. Aprisco é esse daqui, ó. Esse lugarzinho aonde as ovelhas ficam. Já expliquei por quê, né? Por causa dos perigos. A ovelha não pode dormir solta. Ela precisa dormir num lugar protegido. E o pastor foi colocar elas lá no aprisco e ele viu que estava faltando uma ovelha. E agora, o que será que ele vai fazer? Será que ele vai atrás dessa ovelha? Mas e as 99? Como é que vão ficar? Uma ovelha. 99 ovelhas. O que será
será que é mais importante cuidar das 99 ou ir atrás da ovelha perdida? Ai, o que será? Ah, esse pastor, ele deixou as 99 ali no lugar seguro e foi atrás da ovelha perdida. E ele voltou muito feliz depois de um tempo, porque ele havia encontrado essa ovelha, a ovelha fujona, a ovelha perdida. E a Bíblia diz que ele chegou muito feliz. E ele chamou todo mundo. E ele disse que ia dar uma festa, porque essa ovelha que havia se perdido foi encontrada. O pastor da nossa história é Jesus. E as ovelhas somos cada um de nós. Eu e você. Detetives da Bíblia! Detetives da Bíblia! Já estão preparados? Pegaram todos os seus materiais para investigarmos juntos? Eu já estou preparada para que a gente possa investigar algo muito importante. Diz respeito a uma profissão. E a gente vai aprender muito com essa investigação. Essa semana estamos falando sobre a parábola da ovelha perdida. E nessa parábola nós encontramos uma profissão. Uma profissão. E que profissão é essa? Está aqui! É a profissão de pastores. Opa! Aqui está ele, o pastor. E o pastor, o que ele usa? Tá aqui também o cajado. Aqui está o cajado do pastor, que é muito importante para ele. Por que será? Porque o pastor cuida das ovelhas. E cuidar de ovelha é algo que exige o que será? Deixa eu pensar. Cuidar de cachorro dá trabalho, né? E cuidar de gato também dá trabalho. Mas cuidar de ovelhas dá muito mais trabalho. Ovelha, ela precisa de muito, mas muito cuidado. Então vamos ver o que é que a profissão de pastores exige. Já começamos a nossa investigação. Estamos indo aqui por esse caminho. E chegamos no item 2 que a gente precisa investigar. Que é o que essa profissão exige. Eu andei olhando lá nos meus livros e eu descobri nas minhas pesquisas, investigando tudo isso, algo muito importante que para ser pastor você precisa ter. Se você está pensando em ser pastor, já vai se preparando. Você vai precisar ter empenho, você vai precisar ter paciência, porque esses bichinhos aqui não são fáceis. Precisa ter muita paciência para lidar com eles. E você vai precisar ter também muito empenho. Vai precisar trabalhar muito. Porque os pastores, para cuidar das ovelhas, eles tinham isso. E também algo que não pode faltar. Deixa eu pegar meu binóculo. É a vigilância. Porque o pastor, ele precisa ficar de olho em tudo ao seu redor. Essa profissão, ela é muito antiga, há muito tempo tem essa profissão de pastor. E nós encontramos essa profissão na Bíblia, que exige empenho, vigilância e paciência. Detetives, vamos continuar investigando. Nós temos que vir pra cá. O item 3. O item 3 fala de um ajudante fiel,
que os pastores podem ter para ajudá-los a cuidar das ovelhas. Sabe que ajudante é esse? Deixa eu pegar para você ver. Aqui está. O cão! O cão, ele é o ajudante fiel do pastor. Você sabia que existem raças de cachorro que são especialmente criadas para o pastoreio? Esses pastores, eles contam com a ajuda desse animal aqui, o cão, porque eles sabem pastorear. Na hora de juntar as ovelhas, ele vai e ele já começa a latir, e ele late ao redor delas, e elas vão se juntando, e elas vão para onde ele quer. Por isso que o cão é o ajudante fiel do pastor. Que legal, né? Saber que existe cão, raças de cães que são próprias para o pastoreio. O Criador faz tudo de uma maneira tão perfeita, né? Mas vamos continuar investigando. Agora vamos por aqui. Cuidado com os predadores. Por isso que ele precisa de vigilância. Cadê meu? Aqui está o binóculo. Porque ele precisa ter cuidado com os predadores. Ele precisa estar sempre de olho. Porque de vez em quando a gente escuta lá perto da onde as ovelhas estão um uivo. É o lobo! Sim, vejam! Que medo desse lobo! Que animal feroz! O lobo, ele precisa comer. E o lobo é um animal que caça. E o pastor precisa ficar de olho, porque senão o lobo vem e pega a ovelhinha. Veja, elas estão tremendo de medo. Mas eu também ficaria com muito medo. Então, ele precisa ter muito cuidado com esses predadores. Mas não é só lobo. As hienas, elas também gostam de pegar as ovelhas. Os leões, leão também pega ovelha. Olha que profissão difícil, né? Dependendo do lugar que ele está. Se tiver leão, tem que ficar vigilante, de olho em todas as coisas. E tem também o urso. Existem ursos que caçam ovelhas. E por isso, o item 6 aqui mostra que quando uma ovelha sumia, ele tinha que deixar todas as outras no cercadinho, protegidas, e sair para procurar essa ovelha perdida. Sabe, nós somos essas ovelhas. Na Bíblia, nós somos comparados às ovelhas. E precisamos de muito cuidado, porque senão a gente se perde. Quando o pastor deixava essas ovelhas e ia procurar as outras, é porque ela havia se perdido. E quando a gente começa a pensar na profissão do pastor, nós lembramos que a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, que ele dá a vida pelas ovelhas e é ele que cuida de nós. Tudo isso que nós vemos na figura do pastor, Jesus faz por nós. Ele tem empenho, ele tem paciência, ele fica vigilante para nos ajudar. Ele cuida da gente para que a gente não caia em enrascada. Às vezes é má companhia, às vezes é uma coisa que a gente está assistindo, coisas que não são legais para a gente. O bom pastor, através do Espírito Santo, vai nos mostrando. Isso não. Com essa pessoa você não pode ter amizade. Cuidado com isso. E assim nós somos as ovelhas do aprisco de Jesus.
E Ele é quem cuida de cada um de nós. Ai, detetives, eu achei tão legal investigar essa profissão de pastor. Quanta coisa a gente aprendeu, né? É muito legal. Detetives, fiquem vigilantes. E não esqueça, para cuidar de ovelha é preciso paciência. Laboratório de Criatividade. Sejam muito bem-vindos à oficina do Bíblia e Companhia. Esse espaço muito legal, onde a gente cria juntos coisinhas para não esquecer o que a gente aprendeu. Você sabia que quando a gente põe a mão na massa e coloca em prática ou faz algo para lembrar algo que a gente está aprendendo, a gente guarda muito melhor na nossa mente? Às vezes a gente bate o olho naquilo que a gente fez com as nossas mãos e a gente já lembra. Eu fiz isso quando eu estava aprendendo sobre... Já vem na nossa mente. É por isso que aqui nessa oficina divertida a gente faz essas coisas muito legais no nosso laboratório de criatividade. Para nos lembrarmos da história de hoje, daquela ovelha que ficou perdida, mas que o bom pastor Jesus foi atrás dela e a trouxe para perto dele, para o lugar onde as ovelhas ficam protegidas. Nós vamos fazer essa ovelhinha aqui. Estamos falando sobre a parábola da ovelha perdida, mas também estamos falando que Jesus é o bom pastor, que cuida e dá a vida pelas ovelhas. Olha que bonitinha essa ovelha. E olha o que ela faz. Ela se balança. Que legal. E ela vai se balançando e ela vai indo para longe, cada vez para mais longe. A ovelha fujona. Por que ela se balança, tia Mara? Por causa dessa parte arredondada que tem aqui embaixo, que faz ela ficar balançando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Vamos então fazer essa ovelhinha? Ai, bonitinha, né? É bem fácil de fazer. Então você vai precisar de um papel branco, o papel rosa ou bege, a cor que você quiser, essa parte da tua ovelhinha, a patinha, o rostinho, a carinha. E um outro papel branco para fazer essa parte da cabeça dela. E um pedacinho de papel verde para fazer esse matinho, tá? Para começar, você vai precisar achar alguns moldes aí na sua casa. Essas aqui são tampinhas que eu tenho, que eu vou utilizar como molde. Porque eu vou precisar de um círculo grande e um pequeno, tá? E você coloca em cima do papel, circula... E daí é só recortar, ok? Ó, passa aqui. Esse daqui também faz a mesma coisa. E daí é só recortar. Vamos recortar então. Pronto, já cortei os 2 círculos. E agora a gente vai dobrar esse daqui. Dobra ao meio. Faz um vinco aqui, porque é esse círculo dobrado ao meio que vai fazer essa parte que balança. Legal, né? Daí vamos fazer o rostinho da ovelha. Ó, aqui tá redondo, mas eu preciso que aqui seja um pouquinho menor. Essa parte de cima aqui seja um pouquinho menor. Então, vou fazer esse desenho aqui, assim. Vou dobrar ao meio e vou cortar esse pedacinho aqui fora. Quando eu dobro ao meio, eu estou cortando os 2 lados ao mesmo tempo. Daí, eles ficam iguais, ó. Agora, eu vou cortar as orelhinhas. Para fazer as orelhinhas, você dobra
um papel meio, assim. E desenha também as orelhas. Como que eu vou desenhar as orelhas, Chamara? Assim, ó. Tá? Não é difícil. O papel tá dobrado. Agora, eu venho aqui e recorto. E eu tenho duas orelhas iguais. Vou colar essas orelhas aqui. As ovelhinhas, elas ficam diferentes uma da outra. E não tem problema. Porque ela representa quem? Eu e você. E cada ovelha é de um jeito, não é verdade? E é isso que é legal. Ó, já colei aqui as orelhinhas. Vou deixar aqui. E agora eu vou fazer essa parte aqui da cabeça dela. Vou pegar aqui esse pedacinho de papel que sobrou e vou fazer como se fosse uma nuvenzinha. Ó, vou recortar agora. Essa é a lã que as ovelhas têm na cabeça, né? Uhum. É como se fosse o nosso cabelo. É isso mesmo, como se fosse o nosso cabelo. Aqui está, vamos colar essa parte aqui em cima. Então, vamos passar cola já. E vou colar esse cabelinho aqui. Opa, opa. Esse lado aqui. Assim, ó. Já vamos desenhar o rostinho da nossa ovelha. Tá um pouquinho menor que essa daqui, mas não faz mal, pode ficar legal do mesmo jeito. Vamos lá. Eu vou desenhar com a canetinha marrom. Então, vou fazer os dois olhinhos. Vou deixar uma partezinha ali sem pintar. E daí a gente tenta deixar os olhinhos do mesmo tamanho. Eu acho que tá do mesmo tamanho. Agora, eu vou fazer o nariz da minha ovelha, que é um triângulo assim. Vou descer um pedacinho aqui e vou fazer o sorriso dela, porque ela é uma ovelha feliz. Porque o bom pastor a encontrou. Vou fazer duas bolinhas, uma aqui e uma aqui. Ótimo! Essa ovelhinha aqui eu vou pôr aqui no meio do meu círculo, tá? Aqui, ó. Já podemos colar. Uma pontinha do rostinho fica escondidinha aqui. Vê mais ou menos o meio, né? Mais ou menos aqui o meio. E põe uma pontinha dela escondidinha ali. Agora, nós vamos fazer essas patinhas aqui. Vamos dobrar esse pedaço de papel. Vou usar esse pedacinho de papel aqui, ó. Você viu que eu vou usando os pedacinhos que eu vou encontrando aqui, né? E você pode fazer isso também. Vai aproveitando aí o papel. Eu guardo bastante papel colorido para fazer essas pecinhas pequenas. Então, você faz aqui meia lua. Ó, meia lua. E agora eu vou fazer aqui como se fosse os 3 dedinhos dela. Assim. Vamos recortar. Ó, o papel está dobrado. Porque quando eu recorto ele dobrado, eu já tenho 2 patinhas.
Não preciso fazer 2 desenhos, não preciso recortar 2 vezes. Vai muito mais rápido. Aqui está. E nós vamos colar essas patinhas aqui, ó. Tá? Vamos lá, vamos passar cola. Um pouquinho de cola aqui. E um pouquinho de cola aqui. Vou colocar essa patinha aqui e essa aqui. Ai, que bonitinha que tá ficando. Agora a gente vai fazer uns matinhos para colocar aqui nessas 2 laterais. Daí você pega um papel verde, dobra ao meio e vamos desenhar as moitinhas. Vou desenhar aqui. É fácil fazer as moitinhas, é só você fazer assim, ó. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Vamos recortar. Lembrando que estamos recortando o papel dobrado. Agora nós vamos colar uma moitinha de cada lado. Uma desse lado e a outra desse. Vamos passar cola aqui embaixo, na pontinha. Vamos colocar aqui desse lado. E vamos passar a cola do outro lado, bem na pontinha. E vamos colocar aqui desse lado. E a nossa segunda ovelhinha ficou pronta! Olhe que bonitinhas que elas são. E as 2 ficam se balançando. E a gente precisa ficar de olho, senão elas vão indo cada vez para um lado. Opa, bateu uma na outra. Opa, ó, essa até caiu. Tem que ficar de olho nessas ovelhas, porque elas aprontam. Muito legal. Opa, caiu de novo. Muito legal, não é verdade? Faça aí a sua ovelhinha. Se você quiser, você pode fazer ela parecida com você. Pode escrever teu nome aqui, escrever o versículo aqui, dar de presente para alguém. E eu tenho certeza que vai ser muito divertido. E toda vez que você olhar para essa ovelhinha, você vai lembrar que Jesus é o bom pastor. O bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Jesus cuida da gente. Obrigado, Jesus. Animais na Bíblia. Nesse quadro, nós aproveitamos para descobrir quais são os animais que aparecem na Bíblia. A Bíblia é um livro muito especial e tudo nela tem significado. Estamos nessa semana em que nós estamos falando que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ai, que importante tudo isso, saber que Jesus é como um pastor que cuida da gente. Já vimos sobre a profissão do pastor e hoje vamos conhecer mais sobre as nossas ovelhinhas! Vamos colocar a nossa primeira ovelha aqui e deixa eu dizer pra você que ovelha é um bicho meio bobo. Sinto muito te dizer, mas é isso mesmo. Olha, eu fiz várias ovelhinhas para mostrar para vocês que a ovelha, ela é um bicho que precisa de muito cuidado. Porque ela é um bicho que se você deixar, ela vai e ela se mete em enrascada. Parece com a gente, né? A ovelha precisa de um cuidado extremo. Não dá para deixar a ovelha sozinha, porque se você deixar ela não vai sobreviver. Ela vai se meter em encrenca. Quando o pastor está lá cuidando das ovelhas, ele precisa ficar de olho nelas, porque senão elas caem no precipício. Caem lá naquele buraco enorme que às vezes tem no lugar aonde as ovelhas estão.
E daí a gente pensa assim, ah, a ovelha, se ela vê uma caindo, ela não vai atrás. Ela não tem isso. Ela, se ela vê uma indo, ela também vai. Elas andam em bandos. Então, se elas estão andando e uma tropeça e socorro, e cai lá embaixo, a outra, ela não vai desviar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai tropeçar no mesmo lugar e vai socorro e cair. Por isso que eu falei pra você que elas precisam de um cuidado extremo. Muito, muito cuidado. E na hora de beber água, então? Deixa eu explicar pra vocês como é. A ovelha, ela é cheia de lã. Olha aqui. E quando ela vai beber água, o pastor precisa ficar de olho nela. Porque se a água é muito turbulenta, sabe quando passa água rápido assim no rio? A ovelha, ela vai beber água, ela se abaixa e ela nem vai perceber que a lã dela tá ficando molhada, ou ela entra dentro daquele lugar para beber água e a lã do corpo dela vai ficando molhada, e ela vai afundando na água. Ela pode morrer afogada. Por isso que o pastor tem o cajado, porque é com o cajado que ele puxa essa ovelha para ela não cair no buraco, para ela não morrer afogada. Ela não pode beber água em lugar onde a água é turbulenta. E também ela não pode ser levada em lugares onde tem espinho. Porque senão, quando ela vai comer, como é que ela come? Ela vai comer, se tem espinho, ela... comeu o espinho. Ela come espinho, sim! E ela fica com a boca toda machucada. Ai, que coisa difícil! Cuidar de ovelha não é para qualquer um. Por isso que o pastor, ele precisa ter isso daqui, ó. Um lugarzinho para deixar as ovelhas. O lugar onde ficam as ovelhas é o aprisco. É a casinha das ovelhas, onde elas ficam protegidas. E depois de tudo que eu falei, você já entendeu por quê, né? A Bíblia nos compara com ovelhas. E tem algumas passagens bíblicas bem interessantes. Lá em João 1,29, fala a respeito de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler esse versículo? João Batista era o primo de Jesus. Ele foi ao Rio Jordão e lá ele batizava as pessoas. Jesus estava chegando. E quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando que Jesus ia tomar o lugar do Cordeiro, ser sacrificado para que nós pudéssemos ter a salvação. Então, nessa passagem, Jesus era o Cordeiro de Deus que iria ser sacrificado por mim e por você, para perdão dos nossos pecados. E a Bíblia nos compara a ovelhas. E o cuidado que o bom pastor Jesus tem com as ovelhas é o cuidado que ele tem conosco. E você sabia que o período de gestação dos cordeiros dura 5 meses? Pouquinho, né? Aproximadamente 5 meses. E a maioria deles nasce no meio da primavera. Ai, que legal! 1 ou 2 cordeiros nascem ao mesmo tempo. Então é 1 ou 2, não pode nascer 3 ou 4. Por quê? Porque a ovelha é um animal pequeno. E conseguem ficar de pé e mamar poucos minutos depois de nascer. Ai, não é que nem a gente que demora 1 ano, 2... para poder fazer as coisas sozinho. O cordeiro, logo que ele nasce, ele já levanta e já começa a mamar. De modo geral, são chamados de cordeiros até atingir 1 ano, quando passam a ser chamados de carneiro. Então, o cordeiro é
quando ele é bem novinho. E tem a ovelha, que é o feminino, o cordeiro, que é o masculino, quando ele é pequeno, e quando ele cresce, ele é o carneiro. Esse foi o Animais da Bíblia. E não se esqueça, você é ovelhinha. Precisa ser obediente, hein? Cuidado! A gente já viu o quanto essas ovelhas aqui podem se meter em enrascada. E a gente também. Recadinho da Mara! No recadinho da Mara é quando a gente lê juntos a palavra de Deus. E hoje, antes de ler junto com vocês o versículo bíblico, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse tema dessa semana. Estamos falando sobre ovelha, sobre pastor e sobre a parábola da ovelha perdida, que fala do quê? De salvação, isso mesmo. Já vimos tanta coisa sobre esse assunto e agora eu quero falar com vocês a respeito de um texto bíblico que tem aqui no livro de Salmos. Salmo 23, muito conhecido por todo mundo. Você sabia que o Salmo 23 foi escrito por Davi? Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho do pai dele. E quando ele foi enfrentar Golias, ele disse que quando aparecia um urso, quando aparecia um leão e pegava as ovelhas, porque eu pego ovelha. E o urso também, ele ia lá e ele tirava da boca desses animais a sua ovelhinha. Davi, ele protegia as suas ovelhas e ele conhecia muito bem o dia a dia do pastoreio, da vida do pastor. E ele diz assim, Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele diz, ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, a gente vê que Davi, ele se colocava no lugar de uma ovelha e colocava Deus no lugar de pastor. Um pastor que cuidava dele. Que bonito, né? Na Bíblia, nós encontramos muitas passagens a respeito do quê? Da figura do pastor. E nós estamos lendo, aprendendo na Bíblia que Jesus é o bom pastor, que ele vai atrás da ovelha perdida e ele resgata a ovelha que estava perdida. E existem muitas passagens na Bíblia em que Jesus se coloca como pastor. Nessa passagem aqui de Mateus 9, 35, 36, diz que Jesus, ele estava passando por algumas cidades e povoados, ele estava ensinando nas sinagogas e as pessoas iam até ele e ele curava as pessoas das doenças, das enfermidades que elas tinham. Daí, olha aqui, ao ver as multidões, porque Jesus curava, multidões o seguiam, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus olhava para as pessoas e via cada uma delas como ovelhas que não tinham pastor. E quando ele percebeu que elas precisavam de um pastor, ou seja, de alguém que cuidasse delas, ele se colocou no lugar do pastor para cuidar de cada um de nós. Olha o que ele diz em João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus disse que o pastor, ele se dedica tantas ovelhas a ponto de dar a sua vida por elas. E Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Tudo que ele disse, ele cumpriu. E quando ele estava falando aqui em João que o pastor dá a vida pelas ovelhas, ele já estava falando da vida que ele ia dar na cruz por mim e por você. Nós devemos nos deixar ser cuidados por esse
pastor, por esse bom pastor que deu a vida por cada um de nós. Ele diz também: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus está falando aqui que nós devemos conhecê-lo. Isso é muito importante. Ele está dizendo aqui que as ovelhas, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele falou disso, sabe por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ai, que lindo, não é verdade? Então, se as ovelhinhas conhecem a voz do pastor, nós também temos que conhecer a voz de Jesus, falando conosco dentro do nosso coração, através do Espírito Santo, falando conosco através da sua palavra. Chegou o momento da gente ler a Bíblia. Pega aí o livro de João, Novo Testamento. O número grandão é o 10 e o pequenininho é o 27. Diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Chegou a hora de você tomar uma decisão, que é deixar Jesus conduzir a sua vida, que é deixar Jesus ser o seu bom pastor. E você faz isso entregando a sua vida para Ele. Veja, nosso coração sem Jesus é assim, triste, vazio. E às vezes nós ficamos como ovelhas, sem pastor. Não sabemos o que fazer, ficamos perdidos, porque não temos Jesus dentro do nosso coração. Mas Ele nos convida a abrir a porta do nosso coração e deixar Ele entrar. Quando a gente faz isso através de uma oração, acreditando de todo o coração, Ele vem e faz morada dentro do nosso coração. Com Jesus no coração, a gente tem uma vida feliz e abundante. E quando a gente passa por problemas, Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Você quer entregar a sua vida para o bom pastor que é Jesus? Nessa semana trabalhamos sobre a parábola do bom pastor. E nós precisamos pedir ajuda. Socorro, Jesus, me ajuda, porque é isso que Ele quer fazer. Vamos então entregar nossas vidas para Jesus? Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida, o meu coração. Eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador. Amém. Muito bem! Jesus, o bom pastor, vai cuidar de você. Ele já mora dentro do seu coração. Esse foi o recadinho da Bíblia. Olá, eu sou a Mara Melnick e tenho um convite para você, empresário, microempresário, profissional liberal. Você já pensou em participar da Rede Super? A nossa audiência tem crescido na Grande Curitiba e você pode alavancar os seus negócios através de um anúncio aqui na Rede Super. Se você quiser mais informações, ligue para o número 41 99786 0301.